Ei, escuta o Ronaldo. Por que será que Jesus ficou tão incomodado com os comerciantes que estavam no templo a ponto de derrubar mesas, cadeiras e expulsar todos os cambistas? Lembra da história? Jesus colocando para correr todo mundo que vendia coisas no templo. Lembra da história? Por que será que Jesus agiu assim? Quem acompanha desde o início a nossa série, a série Aprendendo com Jesus, quem acompanha deve lembrar que uma das minhas maiores preocupações é não impor aquilo que eu falo aqui como uma verdade absoluta. Eu não estava com Jesus. Eu não vi o que aconteceu. Seria muito atrevimento da minha parte dizer foi isso, foi por isso, foi isso que aconteceu. Tudo que me resta, gente, é interpretar as ações de Jesus e aprender com elas. E tudo que eu posso pedir é que o Espírito Santo me inspire e não permita que eu distorça os acontecimentos bíblicos e principalmente as motivações do nosso Senhor. Amém? Mas agora eu quero que você ouça o relato registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 15, 16 e no versículo 17. O relato diz assim: quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo: as Escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Esse é o único episódio que apresenta Jesus agindo de uma maneira um tanto agressiva. Mas eu não sei se você notou que a palavra aqui era ensinava. Jesus foi contundente. E esse episódio em que Jesus foi mais contundente, mesmo ensinando, foi no templo. Esse acontecimento traz para mim algumas lições. A primeira delas que eu compartilho com você é que o ambiente do templo pode ser ou pode estar corrompido. Note, os cambistas, os comerciantes estavam ali aparentemente por um propósito nobre. Eles vendiam animais para os sacrifícios. Parecia não haver problema, mas a venda era uma distorção do que havia sido pedido por Deus em relação aos sacrifícios. Os judeus pareciam não enxergar o problema. Eles haviam naturalizado o comércio dentro do templo. E aqui fica a dica: nem sempre o que parece certo está certo. Segunda lição. O templo, gente, o templo cumpre um propósito, o templo cumpre uma função, é casa de oração. O templo não é lugar para comércio, o templo não é espaço para negociações, não é ambiente para política, não é local para a gente cuidar das coisas da terra. Terceira lição. O templo existe como casa de oração e de oração para todas as nações, para todos os povos. Quando Jesus faz essa afirmação, o evangelho não havia chegado aos gentios, ou seja, o evangelho não tinha sido apresentado aos não-judeus. Havia ainda uma separação. Na cabeça dos judeus, os judeus eram puros, separados. Eles eram o povo de Deus. Todos os outros eram considerados impuros, como se fossem pessoas de segunda categoria. E aí Jesus declara que o templo é lugar de oração, é um ambiente que existe para abençoar todas as pessoas. É lugar de comunhão, de reunir à mesa todas as nações. É lugar para abençoar, para inspirar, para iluminar, para fazer a diferença na vida de todas as pessoas. Quarta lição. O fato de Jesus só agir de maneira agressiva no templo, em nenhum outro lugar ele foi agressivo, sugere que corromper o propósito do templo é algo que incomoda profundamente o Senhor. O templo ocupa um lugar especial no imaginário das pessoas. Ali muita gente se reúne tendo aquele espaço como sagrado.
Muita gente vai ao templo confiando que tudo que acontece ali é a manifestação da vontade de Deus. Acredita que Deus age e fala por meio daqueles que fazem parte da vida do templo. Por isso, quando esse ambiente está corrompido, o efeito é profundamente nocivo. Um templo corrompido pode se tornar uma ferramenta poderosa de manipulação das pessoas. Quinta lição: se o fato de Jesus fazer uma limpa no templo está registrado, se esse fato está registrado nos evangelhos, significa que o que aconteceu no passado pode acontecer hoje. Significa que a casa de oração para todas as pessoas, para todas as nações, que essa casa de oração pode perder o seu sentido, pode perder o seu propósito. Mas é interessante que Jesus não diz uma palavra sobre o assunto aos discípulos. Olha lá, Jesus não autoriza os discípulos a agirem como ele agiu. Então fica a dica: ainda que o templo possa ter perdido o seu propósito, não nos cabe agir como justiceiros. Quem faz justiça é o Senhor. Não sou eu, não é você. O que nos cabe, gente, é cumprir o papel de sermos representantes daquele que abençoa e que abraça todo tipo de pessoa. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E se essa palavra fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Abraços do Ronaldo.